Fala galera, tudo bem com vocês? Então, ontem eu tinha dito que ia fazer uma live comentando, fazendo uma análise rápida sobre a prova do Enem, mas por conta que tava rolando um pagodão aqui perto de casa, então me ajude a segurar muito barulho, seria impossível gravar uma live. Então hoje eu vou fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, tecendo um comentário aí geral sobre a prova do Enem de 2020/2021, né? Esse ano que não acaba mais. Para começar, eu acho que vale a pena falar um pouco também sobre o Enem. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho que a gente vai tocar no assunto principal aqui desse vídeo. Enquanto isso, se você puder se inscrever no canal, curtir esse vídeo, vai estar me ajudando a continuar fazendo mais vídeos aqui para o canal. Bom, o Enem é o Exame Nacional de Ensino Médio, ele acontece no Brasil desde 1998, antigão o Enem, quer dizer, não pra mim, né? Eu também já era velho nessa época, mais ou menos. Enfim, o Exame Nacional de Ensino Médio visa avaliar, verificar, fazer um teste para os alunos do ensino médio, obviamente, que terminam a escola. Na minha época, o Enem ele não servia para você entrar na universidade. Se você quisesse entrar na universidade, tinha que fazer os vestibulares mais convencionais, que cada universidade, cada instituição adotava um tipo de prova, um tipo de vestibular. Então a gente ia lá fazer a prova do Enem só de zoas mesmo, só assim de bobeira, sabe? Você tá sem fazer nada e vou lá e faço a prova do Enem. Mas hoje não, né? Hoje o Enem ele é muito importante, enfim, para você ingressar numa universidade, ele centraliza o filtro de entrada e gera, portanto, muita tensão nos estudantes. Então é quase como se você estudasse a vida inteira para você fazer o Enem, né? Tem muitos alunos meus que nasceram nos anos 2000, 2004, 2003. Aliás, pensando bem, acho que não tem ninguém que nasceu antes de 2000. Ou seja, eles são mais jovens do que o Enem. Isso significa então que eu sou bem velho, né? Pensando bem, acho que é por aí. Vamos falar de umas críticas ao Enem. Uma das críticas muito feitas ao Enem é que ele acaba centralizando essa prova, esse teste de conhecimento, sem respeitar as realidades regionais, socioespaciais e nem as dificuldades sociais de cada estudante, de cada aluno. Ou seja, é uma meritocracia sem que você dê condições iguais para os concorrentes que estão competindo, tendo em vista que é uma competição que leva em consideração uma boa parte da população brasileira. São mais de 50 milhões de estudantes em todo o país, em todos os anos. Eu não sei exatamente qual seria o número só de estudantes do ensino médio, mas eu imagino que seja uma boa quantidade também. Uma outra crítica que é geralmente feita ao Enem é que ele se parece muito com uma prova de resistência, já que o aluno precisa responder 180 questões e uma prova de redação. Claro, cada dia de aplicação são 90 questões. No caso de ciências humanas e linguagens, ainda tem a prova de redação no mesmo dia. Então o aluno sai de lá cansado, esgotado, exaurido. Parece que o coitado foi para uma guerra. E no caso das ciências humanas, por ter muitos textos, acaba que o aluno vai perdendo a capacidade de compreensão dos textos que ele tinha lá quando ele começou a fazer a prova. E outra crítica que poderíamos fazer ao Enem é que, bom, ela é uma prova como qualquer outra. Ou seja, é um instrumento de avaliação, de hierarquização e também de punição. Claro, uma punição aí social, que muitas vezes é incorporada pela própria pessoa que está sendo avaliada ali. E que por ser só uma prova, então, portanto, ela é pontual, ela é circunstancial, ela é daquele momento em específico. Não teria condições de avaliar realmente a trajetória do estudante, o nível de ensino ou de competências e habilidades que ele tem. Quer dizer, você está no momento ali de nervosismo, de ansiedade, então você pode escorregar mesmo em algo que você
sabia, o que seria diferente de uma avaliação processual. No fim das contas, é na verdade uma prova que acaba reunindo 12 anos de estudo, né, desde que o aluno ingressa na escola até o final do terceiro ano. E ele tem, portanto, a sua vida colocada à prova, a sua vida como estudante, é claro. E no ano de 2020, podemos dizer que essa competição foi pior ainda, já que estamos no meio de uma pandemia, tá morrendo aí gente pra caramba, mais de 200 mil brasileiros já perderam a vida desde o início da pandemia de Covid-19. Estamos aí nesse distanciamento social que gera angústia, depressão, ansiedade e outros problemas mais. Além de tudo, o cara ainda teve que estudar na base do ensino remoto, né? Mas nem só de pontos negativos vive o Enem. Vamos falar também de seus pontos positivos, de como ele é elogiado e por quê. Um dos pontos positivos, e que poderia ser visto como crítica, como a gente já falou, é que o Enem acaba tornando homogêneos os critérios ou as ferramentas de avaliação para o país inteiro. Porque antes, na época do vestibular, era um Deus nos acuda. Cada vestibular, cada instituição adotava uma metodologia específica. Tinha vestibular que, por exemplo, você tinha filosofia e sociologia, outros não tinha. Tinha vestibular que te exigia uma redação, outros não exigia. Alguns que exigiam que você fizesse uma prova apenas da sua área específica para a qual você estava concorrendo, e não outra. O meu caso é um exemplo. Eu fiz prova para a Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e para a UFG, Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. E em Goiânia, a prova que eu concorri para educação física na época, ela cobrava apenas aí dentro das ciências humanas, uma matemática bem básica e redação. Já na prova da UF, da Federal de Uberlândia, caía tudo, todas as matérias, tanto na primeira fase como na segunda fase, que era só dissertativo. Inclusive sociologia e filosofia, que eu não tinha estudado direito no meu ensino médio, porque eu fiz em escola pública. Outro ponto positivo do Enem é que ele possibilita você concorrer para diferentes lugares do território nacional, através aí do SISU, ou seja, você mora às vezes, sei lá, na Paraíba e faz uma prova lá na Paraíba, na sua cidade, pode concorrer a uma vaga na Universidade do Rio Grande do Sul. E assim, vice-versa, né? Há uma movimentação maior. Outro elogio ao Enem é que ele seria mais acessível do que os vestibulares, justamente porque ele acontece no Brasil inteiro. Ou seja, na época dos vestibulares, tinham cidades específicas que eram aplicadas às provas. No Enem, não. Quase toda cidade, acho que toda cidade do Brasil, na verdade, é aplicado a mesma prova para todo mundo. Então você não precisa se deslocar da sua cidade para longe para fazer uma prova. Outro ponto bastante elogiado, principalmente por professores de humanas, é a questão da interdisciplinaridade. Ou seja, conseguir trabalhar várias disciplinas, várias matérias, numa mesma questão. Isso ajuda que o aluno não fique com aquele pensamento quadradinho, né, fechado, não vê relação entre as áreas do saber. Mas olha, essa interdisciplinaridade ela também é criticada por alguns professores. E, por exemplo, você não respeita as especificidades da minha disciplina, da minha área, né? Então também pode dar pano para manga. Outro ponto que pode ser também considerado um avanço do Enem é que ele permite uma prova menos conteudista. Isso não quer dizer que necessariamente, mas por conta da interdisciplinaridade, o Enem pode priorizar muito mais a interpretação de texto do que você decorar determinado conteúdo. Isso tinha os seus problemas, por exemplo, em algumas universidades. A gente sabe que colégios particulares grandes em certas cidades, às vezes eles adivinhavam exatamente qual era a questão que ia aparecer e que ia cair, né? A gente não sabe como os professores sabiam disso, né? Não sabemos, tá? E pelo menos do meu ponto de vista, o Enem pelo menos ele tem servido como um veículo de coerção para fazer com que o aluno desenvolva habilidades de escrita, de redação e de texto em geral e também de leitura. E também, obviamente, valorize aí as ciências humanas, como filosofia, sociologia, para ser usada na redação como intertextualidade. É uma coerçãozinha boa, né? Então vamos para as críticas mais pesadas. Cadê as questões de história da prova do Enem? Desapareceram? Escafedeu-se? Não é de hoje que os professores de história têm notado uma certa diminuição das questões de história na prova do Enem. E ontem, quando eu fui ler a prova, peguei a prova rosa,
Eu realmente tive exatamente essa impressão. Sem dúvida ficou muito claro para mim que o Enem trollou a gente esse ano. Ou seja, os professores de História e de Ciências Humanas têm insistido que o que mais aparece na prova são questões aí de História do Brasil e de Idade Contemporânea. É uma certa tendência dos últimos anos, dos últimos 10 anos, o aparecimento de questões contemporâneas e História do Brasil tem sido quase o dobro das que não entram nesses critérios. E ontem realmente eu não vi questão de Era Vargas, não vi questão de Primeira República, que costuma aparecer muito. Não apareceu Revolução Industrial, que é uma coisa que o Enem adorava, ou adora ainda, mas só não caiu nessa, não sei. E poucas questões de história contemporânea. Aí hoje eu retomei a leitura da prova, peguei a prova branca, diferente da rosa, e fui lendo pouco a pouco. E aí eu comecei a ter uma impressão um pouco distinta da que eu tive. Só que no final voltou para igual, para a mesma que eu tinha tido na primeira leitura. E aí então eu fiz uma espécie de tabelinha aqui, que comparando quantas questões caíram de geografia, de história, sociologia e filosofia. Claro, eu sei que no Enem às vezes tem questões que são interdisciplinares, que é até difícil você determinar qual que é a disciplina ali, mas eu joguei para que mais puxava para aquela área em específico. E no final minha conclusão foi que apareceram 12 questões de história no Enem. Pouco? Acho pouco. Ano passado também caíram 12 questões. Só para ter uma comparação, em geografia apareceram 18 questões. Fazendo aqui uma porcentagem, meio das humanas, podemos dizer aí que 40% da prova de ontem era questões de geografia. Algumas com interdisciplinaridade, mas algumas eram bem específicas para a geografia. Caíram muitas questões de sociologia, assim, comparado com os outros anos, 9 questões, mas de teoria sociológica mesmo não apareceu. Pior ainda de filosofia, 6 questões de filosofia, e vou te falar, viu? 2 dessas questões, não sei nem se dá pra falar assim, não, isso aqui é filosofia mesmo. Porque uma era questão sobre o Montaigne, mas não exatamente sobre a filosofia do Montaigne, mas sobre o tipo de texto que o Montaigne produzia, que era um ensaio. Então poderia ter caído lá na língua portuguesa, né? Lá na área de linguagens. E apareceu uma questão sobre Thomas Nagel, filósofo que, vamos dizer, não é trabalhado assim nas escolas não, cara. Só se for umas escolas assim bem elitizadas mesmo, que já viu os autores todos assim que mais são recorrentes, e aí vai chegar no Thomas Nagel da vida. Ao contrário do que a gente imaginava, ontem apareceram 4 questões de história antiga. Não é muito comum aparecer tantas questões de história antiga assim na prova. No máximo aparecia uma, acho que o recorde foi 2. Dessa vez apareceram 4. 2 de Roma Antiga, uma de Grécia Antiga e uma sobre Mesopotâmia, sobre o Código de Hammurabi. Questões de Brasil Colônia apareceram 3 questões, então menos mal. Só que, percebam, uma dessas questões eram relacionadas entre Brasil Colônia e expansão marítima, e outra estava falando lá no final do Brasil Colônia, da Revolução Pernambucana de 1817, as portas da independência, então, quer dizer, um período histórico muito largo. E a redação? Que falar sobre a redação? Bom, eu gostei do tema que caiu na redação. Acho que é uma questão bacana, interessante, atual, boa para ser discutida. Muitos elementos aí para você fazer intertextualidade, apesar de não ser um tema assim do mais chavão, né, que tivemos todo mundo está esperando isso. Não, mas é um tema a ser discutido. De fato, o tema da redação foi meio que algo recorrente. Porque tem aparecido uma discussão, um tema sobre uma minoria na sociedade brasileira. Já apareceu sobre crianças, mulheres. Dessa vez apareceram sobre pessoas com doenças mentais, o estigma que isso gera. E o que a gente poderia ter usado nessa redação? Eu pensei em alguns autores bem interessantes para utilizar. Por exemplo, Michel Foucault, seu livro lá, História da Loucura, que ele vai relatar como existe uma mudança de perspectiva histórica sobre a loucura, que ela passa a ser entendida como doença a ser tratável na modernidade, coisa que não havia antes, no momento aí da chamada grande internação. Ele descreve ali naquele livro dele.
mas é um autor que muitas vezes a gente trabalha em filosofia e sociologia no ensino médio sobre a questão do poder, mas não fala tanto sobre essa discussão da loucura. Dava para utilizar Machado de Assis no seu livro Alienista. Se você lembrasse lá do Holocausto Brasileiro, do livro da Daniela Arbex, foi até comentado, apareceu em questões do Enem aí dos anos anteriores também, é uma possibilidade de intertextualidade, ou seja, a situação dos manicômios, dos hospícios no Brasil no século XX. O livro do Byung-Chul Han, eu vou voltar aqui ainda no canal para falar mais sobre esse livro aqui, Sociedade do Cansaço. Acho que dava para relacionar esse livro aqui também, porque Byung-Chul Han vai falar, ele vai ali na pegada do Foucault, né? Da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho até a sociedade do cansaço, que é o outro lado da moeda da sociedade do desempenho. Então ele vai falar de doenças neurais geradas nesse período aí que a gente começa a incorporar os dispositivos de controle e disciplinares, quer dizer, agora nós mesmos temos uma fábrica, um hospício, uma escola dentro de nós, e isso pode gerar uma série de problemas como depressão, síndrome de burnout, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, todos esses problemas que a gente vai encontrar na sociedade contemporânea, na sociedade da informação. Então é um autor que talvez poderia também fazer uma intersexualidade ali na redação. Você poderia também citar inúmeros filmes sobre transtorno do espectro autista ou autismo, enfim, tem outro filme muito interessante chamado A Vida de Temple Grandin, que é uma zoóloga norte-americana, muito interessante, também daria para usar. É um tema super atual, muito importante. Inclusive, em dezembro, apareceram notícias de que o governo federal desejava encerrar alguns programas de saúde mental no SUS. Enfim, uma discussão que dava para ser bem feita. Então é isso, galera. Por hoje é só. Obrigado, valeu e até a próxima.